Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Mateus capítulo de número 24. Eu estou com esse desafio de fazer os slides dos nossos estudos aqui. E isso é difícil por dois motivos. Primeiro, é um trabalho a mais para fazer e que parece fácil, mas não é. O segundo motivo é porque eu não estou acostumado a dar um estudo e usar o slide. Então, às vezes, eu vou até me adaptar e vai demorar um tempo, igual quando nós iniciamos, na época da pandemia, as transmissões, né? Todo duro, quadrado, tenso. Agora a gente já está acostumado a aparecer na televisão, né? Então, Deus nos dá as tecnologias e a gente vai tentando utilizá-las aí para benefício próprio. Bom, a gente está falando sobre as últimas coisas. Nós temos aí uma imagem da Jerusalém nos dias de Jesus, como nós, na última quinta-feira, tivemos aqui uma série de imagens sobre como eram os dias de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, a era da igreja primitiva. E aí, só para contextualizar os irmãos, essa imagem, então, é uma ilustração do que seria, muito provavelmente, Jerusalém nos dias de Herodes, como nós estudamos, que foi aquele Herodes o Grande, que foi aquele que deu início a uma reforma no templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos e depois reedificado, reconstruído nos dias de Esdras e Neemias. Nós temos aí, nessa imagem, ainda que não esteja assim tão claro e não é o nosso foco aqui também, porque a gente já fez isso no último estudo, mas dizem os historiadores, dizem as informações que nós temos, de que o templo de Jerusalém, então, nos dias de Herodes, foi o momento onde o templo viveu ou esteve no seu ápice, né, de beleza, e não é à toa que, como nós também estamos no capítulo 24 de Mateus, já lembramos aí, já estudamos, entendemos o contexto, não foi à toa que os discípulos, sendo judeus, aonde o templo era algo tão simbólico e importante, porque simbolizava a presença de Deus, a casa de Deus, o lugar da habitação de Deus, mas pela beleza do templo naqueles dias. Isso está mencionado no versículo 1 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para a gente avançar só um pouquinho, porque o nosso tempo, na verdade, irmãos, é muito pouco para os detalhes todos que são importantes para a gente aprender sobre esse assunto que é de curiosidade nossa. Então eu quero recapitular justamente esses dois primeiros versículos aí do capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus diz aos seus discípulos diante do comentário sobre a beleza do templo. Ele então diz aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o versículo 3, os discípulos, diante dessa profecia dita por Jesus, que se referia ao templo, então questiona Jesus exatamente isso que está aí no versículo 3 e está projetado ali. Eles então perguntam a Jesus: quando sucederão
estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Veja, o que a gente observou até aqui é que, diante do lugar que os discípulos estavam com Jesus, diante do comentário que eles fazem, diante da profecia que Jesus fez, na mente daqueles discípulos, a destruição do templo estava associada a duas coisas. Quais são elas? A volta de Jesus Cristo e a consumação do século, ou o fim do mundo. Mas o fato, como nós aprendemos, o fato de Jesus ter profetizado que aquele templo, bem como também a própria cidade de Jerusalém, serem destruídos, isso não tinha relação com essas duas coisas que os discípulos associam. Pode passar então. Não, pode voltar. Achei que estava ali. Essas duas coisas. Os discípulos associam essas duas coisas e, na verdade, como nós vimos, Jesus não estava se referindo a essas duas coisas. A destruição do templo de Jerusalém não se referia à volta dele e nem à consumação do século. Por quê? Agora sim. Porque o templo, vimos também semana passada, o templo lá dos dias de Jesus, daquela época que estava lá no primeiro slide, não existe mais da forma que está. Nos dias atuais, o templo se encontra dessa forma. Então, se os irmãos guardaram aí visualmente como era o templo nos dias de Jesus e compara com os dias de hoje, é totalmente diferente. É muito pequeno comparado ao que foi e a grandiosidade do que foi. Por quê? Vimos que a razão do que Jesus se referiu não está associado à sua volta e ao fim do mundo, porque o templo não existe mais como era, Jesus não voltou e o mundo, obviamente, não acabou. Então é uma questão lógica para a gente entender que a maneira como os discípulos entenderam o que Jesus falou, a profecia da destruição do templo, não se referia a estas duas coisas. Uma outra prova que a gente pode também dizer, ou como a gente acabou de ver aí na imagem, né, como está o templo de hoje, mas se a gente então concluiu isso, aí a gente tem que levantar uma outra pergunta, ou a mesma pergunta que nós levantamos e até respondemos na última semana. Qual é a pergunta? Se, portanto, os sinais que Jesus descreve não se referiam à sua volta e ao fim do mundo, se referia ao quê? Então veja aí no próximo slide, que se refere à destruição do templo de Jerusalém, ao que aconteceria 37 anos após o que Jesus disse. Vamos supor que Jesus estivesse lá com seus 33 anos, porque os relatos que nós temos aqui não demoram muito para poder apresentar o fim do ministério de Jesus, que foi a sua crucificação. Então, Jesus, tendo encerrado o seu ministério terreno aqui com 33 anos, o que ele estava se referindo da destruição do templo, aconteceria 37 anos depois. 33 com 37 vai dar 70 anos. A destruição do templo, hoje como ele está, porque foi destruído, é resultado do que aconteceu 37 anos depois da profecia, mais especificamente, mais exatamente, no ano de número 70 depois de Cristo. Aí nós temos uma imagem que representa um pouco de o que aconteceu, como ficou a cidade de Jerusalém, bem como o templo de Herodes. Está um pouco escuro, não fica muito fácil dos irmãos verem, mas
nós temos aqui à direita uma ilustração dos exércitos romanos que invadiram então a cidade, a destruíram. E aí nós temos aí algumas imagens de fogo, porque de fato eles atearam fogo, inclusive no próprio templo. E lá no fundo, lá, à esquerda aqui, depois da muralha, se os irmãos estiverem conseguindo ver bem, está o templo. Então essa é uma ilustração, uma representação de mais ou menos como que aconteceu nessa destruição que aconteceu no ano de número 70. Tudo isso aqui, irmãos, a gente constatou, a gente concluiu entender dessa forma, tá? E eu volto a repetir, para que na repetição os irmãos guardem isso no coração e entendam. A profecia dita por Jesus não estava relacionada às duas coisas que os discípulos entendiam, tanto a volta de Jesus quanto o fim do mundo. Se referia especificamente à destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceria algumas décadas depois. Nós, posteriormente, e vamos citar muito aqui esse historiador, que talvez você já tenha ouvido falar e até sabe a respeito dele. Nos dias dos discípulos, dos apóstolos da igreja primitiva, nos dias aí até a destruição do templo de Jerusalém e da cidade no ano de número 70, ou do ano 70 depois de Cristo, houve vários historiadores, e um deles teve grande importância porque detalhou muitas coisas a respeito do que aconteceu, seja no ano 70, seja anos anteriores, que inclusive sinais, esses sinais que Jesus aqui se refere no capítulo 24, então aconteceram como sinal do que Jesus profetizou. Antes da destruição, como nós vimos aqui na imagem, esses sinais, segundo esse historiador, se cumpriram. E aí nós vamos fazer menção dele em vários momentos, que os irmãos aí sabem quem é esse historiador? Muito importante, que contribuiu para nos dar informações a respeito desses dias, no primeiro século, aí na década de 70 depois de Cristo. É um historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Só que, antes de nós consultarmos e mencionarmos aqui algumas coisas que ele relatou e deixou aí para nós como fato histórico, e a maioria dos estudiosos das Escrituras confiam no relato de Flávio Joséfo. Só que eu já vou abrir um parênteses para deixar claro que nós não podemos ter plena convicção de tudo que esse historiador menciona, de fato aconteceu e foi real, tá? Nós não podemos deixar de pensar que talvez algumas coisas sejam exageradas, que algumas coisas sejam, assim, fora daquilo que verdadeiramente aconteceu. Mas os estudiosos, os comentaristas, os expositores das Escrituras, do Evangelho de Mateus, mais especificamente capítulo 24, se utilizam desse historiador porque tem uma certa confiança em tudo aquilo que ele relata. E aí, nós vamos, então, posteriormente, fazer proveito de várias dessas informações aí para a gente observar que esses sinais que Jesus lista se referia primariamente à destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano de número 70. Não à volta de Jesus e o fim do mundo. Primariamente, olhando para Joséfo, os seus relatos, nós vamos confirmar, ter a confirmação disso. Porém, antes da gente fazer menção de algumas coisas, alguns fatos históricos, nós temos uma prova bíblica de que a compreensão dos discípulos sobre a profecia de Jesus estava equivocada
porque se referia somente ao que aconteceria no ano de número 70. Vá para Lucas, no capítulo de número 21, que nós vamos ver Lucas dizendo isso. Lucas 21, versículo 20. Vou pedir algum irmão para ler para nós a passagem aí. Lucas 21, 20. Olha só. Lembra que em um dos nossos estudos, não sei se foi o estudo anterior, nós havíamos aqui apresentado uma lista de sinais, onde nós consultamos tanto o Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Tanto Mateus quanto Marcos faz menção disso. Vai para o próximo slide aí. Veja, Mateus 24:15 se refere ao que Lucas aqui fala, só que em outras palavras. Mateus, se você quiser abrir e não estiver conseguindo enxergar, capítulo 24, versículo 15, diz lá, Jesus, um dos sinais, qual seria? Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aí, à direita aqui, nós temos o texto paralelo, que é Marcos 13, versículo 14, que também fala praticamente as mesmas palavras que Mateus. Quando, pois, vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judá fujam para os montes. Tanto Mateus quanto Marcos usam a mesma expressão. O abominável da desolação. E no caso de Mateus, o autor cita a fonte dessa expressão. Abominável da desolação vai aparecer em qual outro livro bíblico? Segundo Mateus, qual outro livro bíblico? O livro do profeta Daniel. Um dos sinais que Jesus se refere ao que aconteceria antes da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 é que o abominável da desolação viria da forma como Daniel também escreveu lá nos seus dias no Antigo Testamento. E aí, tendo esses dois textos paralelos, Mateus e Marcos, que citam o mesmo conteúdo praticamente, nós temos Lucas. E Lucas diz algo totalmente diferente, com palavras diferentes. Como lemos capítulo 21, versículo 20, Lucas diz, quando, porém, vides, veja que ele começa com a mesma expressão. Quando, porém, vides, só que ele não fala do abominável da desolação, ele fala sobre Jerusalém sitiada de exércitos. Sabei que está próxima a sua devastação. Pode passar. Nós temos aqui aquela lista. E eu quero aproveitar só para fazer uma correção. Porque na lista que eu compartilhei com os irmãos lá no grupo, no ponto 9, que é o próximo slide aí também, isso, está... Espera aí que eu estou ficando velho, né, irmãos? Então não está muito fácil de achar. Está aqui destacado em cinza. No ponto 9, naquela imagem que eu compartilhei lá no grupo, eu não havia mencionado. E isso é importante, então eu estou corrigindo aqui. Só tinha um tracinho, e aí eu corrigi isso. Inclusive, lá são 13 sinais, e agora a gente reduz para 12. E a gente vai entender o porquê.
Então, no ponto 9, está escrito justamente esse outro sinal mencionado por Jesus referente à destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70, que é o abominável da desolação. Seria algo que as pessoas naqueles dias viriam, enxergariam. E aí, isso aparece lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 14, e aí em Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 22, quando ele fala que Jerusalém seria sitiada de exércitos. Perceberam que há uma diferença? Mas essa diferença não significa que há uma incoerência, nem de que há uma informação errada, seja por Mateus, Marcos, comparado a Lucas, ou vice-versa. Não. Por quê? Porque Mateus e Marcos escreveram para um público diferente do público de Lucas. Os destinatários do evangelho de Mateus e Marcos eram judeus. Então os judeus sabiam quem era ou o que significava esse termo esquisito que Lucas utiliza: abominável da desolação. Você não é um judeu de sangue. Você saberia o que Mateus e Marcos estavam se referindo? Abominável da desolação? Sempre quando eu falo isso, eu me lembro do Chaves, seu nome, não, Chaves não, Chapolin, que tinha um personagem lá que era abominável Homem das Neves, um trem sim. Sei que está lá. Isso já tem tempo, irmãos, eu tenho 36 anos. Sempre me lembra disso. E é uma expressão estranha. E Mateus e Marcos, como estão escrevendo para judeus, ele não precisa explicar, porque eles já sabiam sobre isso. Até porque isso foi um evento marcante para o povo de Israel nos dias do Antigo Testamento, mais especificamente, dias aí, centenas de anos, acho que por volta de mais de 300 anos depois do que Daniel menciona lá na sua carta, no seu livro. E no caso de Lucas, por que Lucas não se refere ou não usa essa expressão abominável da desolação? Porque ele está escrevendo não para judeus, mas está escrevendo para gentios. Está escrevendo para romanos ou outros crentes de outros povos que se converteram. Não foram criados no ensino da Torá, da lei de Moisés, não conheciam a história de Israel, mas foram criados no paganismo, adorando outros deuses, só convivendo com os judeus, sabendo algumas poucas coisas a respeito dos judeus. Lucas, como tem um público diferente de Mateus e Marcos, não poderia colocar lá abominável da desolação. É como se fosse o seguinte: eu chegasse para os irmãos e falasse sobre predestinação. Eu não precisaria, assim, estamos pensando no ideal, tá? É claro que infelizmente não é isso que acontece. Mas, falando para presbiterianos que são reformados e calvinistas, nós não precisaríamos explicar o que é predestinação. Ou vou usar um exemplo melhor. No campo das ideias, né, daquilo que a gente espera que seria a perfeição, nós não precisaríamos explicar o que é ser presbiteriano. Por quê? Você pertence a uma igreja que chama como? Presbiteriana. Você é um presbiteriano. Eu não precisaria aqui explicar que presbiteriano, dentre outras coisas, se é que a gente pode dizer assim, implica em um tipo de sistema de governo que é representativo, é representado pelos presbíteros. Então não é o pastor unicamente que manda, mas também não é o oposto. Não são os membros, a congregação que manda.
é o meio termo. São poucas pessoas eleitas pela comunidade para representar os seus interesses. Isso se chama sistema de governo presbiteriano ou representativo. Eu não precisaria explicar isso aqui. Todos os irmãos já sabem, não sabem, irmãos? É o que Jesus está dizendo. Oi? A luz? Pode. É o que Jesus, ou melhor, Jesus não. É o que Lucas está fazendo. O público é diferente. É um público que não entende esses termos, escatologia, presbiteriano, reformado, calvinista, predestinação, infralapsarianismo, supralapsarianismo, pneumatologia. É um povo ignorante sobre a história de Israel. E aí ele explica, preste atenção nisso, ele explica o que é esse termo, essa expressão, abominável da desolação. Abominável da desolação nada mais era do que Jerusalém sendo sitiada de exércitos. Quando isso acontecesse, eles deveriam estar certos que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Isso acontece no ano de número 70, através do general Tito. E aí a gente vai chegar lá, tá? Quando nós formos mencionando aqui os sinais e nós chegarmos no versículo 15 de Mateus, aí a gente vai entender um pouco melhor sobre o que significa mais especificamente esse sinal, o abominável da desolação, que Lucas explica aos seus leitores ignorantes, gentios, que nada mais era do que a destruição de Jerusalém. Nós temos não só a história registrada, por exemplo, por Flávio Joséfo, como vamos ver depois, mas nós temos o próprio historiador chamado Lucas, que explica isso para nós. Jesus não estava se referindo ao que os discípulos interpretaram. O objetivo de Jesus, o foco de Jesus, isso é importante nós destacarmos, irmãos, e ficarmos repetindo, para que nós que vivemos um tempo muito distante do que aconteceu no ano 70, pouco mais ou quase 2000 anos depois, para que a gente não olhe para Mateus 24 e esses sinais e tente ficar aplicando todos eles aos nossos dias, a respeito da vinda de Jesus e do fim do mundo. Porque o foco primário, mais importante de Jesus em relação a esses sinais, não era para os nossos dias, nem para os últimos dias, nem quando ele estivesse para voltar, mas era para aquilo que aconteceria só 37 anos depois. Agora, vou abrir um parênteses aqui só para os irmãos ficarem tranquilos. Não significa, e a gente vai chegar lá, não significa que esses sinais devem ser ignorados como não apontando para o que vai acontecer quando o mundo estiver para acabar e Jesus estiver para voltar, certo? Entender isso? Só que qual é o foco principal de Jesus com esses sinais? O que aconteceu no ano 70, certo? Lucas nos dá prova histórica como alguém inspirado por Deus sobre isso. Lucas 21, versículo 20. Destruição do templo de Jerusalém se referia ao que aconteceria no ano 70. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Só para a gente observar aqui rapidamente, que a gente até extrapolou um pouco o tempo. Como Mateus cita o autor ou a origem dessa expressão abominável da desolação, vamos rapidamente consultar lá o livro de Daniel só para a gente conferir isso, e nós não vamos nos aprofundar, porque só vamos fazer isso quando a gente chegar lá no versículo 15 de Mateus 24.
Capítulo 11 de Daniel. Vou pedir alguém para ler para nós. Capítulo 11, versículo 31. E outro irmão, capítulo 12, versículo 11. Então, primeiro, capítulo 11, versículo 31. Capítulo 12, versículo 1. 11, perdão. Perceberam aí? Não está abominável da desolação. Mas os dois verbos aparecem. Não, não é verbo, né? As duas palavras aparecem. Segundo a Amanda, né, eu acho. Se der para conjugar 3 pessoas é porque é verbo. Então vamos conjugar aí. Abominável. A expressão está diferente, mas são as mesmas palavras, né? Jesus se refere a abominável da desolação, mas o profeta Daniel se refere a abominação desoladora. A mesma coisa aparece no capítulo 12, versículo 11. Ok. Perceberam aí? Abominação assoladora. Vá para o capítulo 8, versículo 13. É um pouco diferente, mas também é a mesma ideia dessa expressão utilizada por Jesus. Daniel 8, 13. Então aparece aí transgressão assoladora. E por fim, capítulo 9, versículo 27. Então, abominações virá o assolador. Irmãos, só para explicar resumidamente, se você prestou atenção na leitura desses 4 textos, que aparecem essa expressão utilizada de maneira diferente, elas estão associadas ao Templo de Jerusalém nos dias da reconstrução, né? Que começou lá em Esdras e Neemias. E se refere a algo abominável que foi feito no lugar mais sagrado para os israelitas. Qual? Templo. Santo dos Santos. Algo abominável foi feito. Algo desolador foi feito. Ou seria feito anos depois, segundo a profecia de Daniel. É daí que Jesus utiliza essa expressão e não sem significado, não sem propósito. Por quê? Tem relação com o que aconteceria na profecia de Daniel, com o que aconteceria no ano de número 70. Então veja que há uma rede onde uma coisa que acontece no passado está conectada à outra. É símbolo, é sombra e aponta. Por isso que Jesus utiliza essa expressão. Porque os israelitas já haviam vivido isso no passado. Eles haviam sido destruídos, o templo profanado. Algo abominável aconteceu no lugar santo.
eles sabiam muito bem o que significava. E é por isso que Lucas explica, porque os gentios não entendiam, não sabiam, não tinham vivido toda essa circunstância. Irmãos, nós então avançamos um pouco para que a gente entenda que exatamente qual foi o foco de Jesus ao fazer essa profecia. Nós avançamos um pouquinho observando aquilo que o próprio historiador Lucas prova para nós do que significava, diferente daquilo que os discípulos entenderam. A gente vai avançando um pouco mais ao entrar depois aí, voltando lá para Mateus capítulo 24, abra aí a sua Bíblia. Versículo 4. Na verdade, o 4 não, mas o versículo 5. Esse primeiro sinal, que olhando para os relatos históricos, nós vamos entender, e não só históricos, mas bíblicos também, o cumprimento desse sinal relacionado ao que aconteceu no ano 70. Primeiro sinal aí, Jesus diz: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quero destacar, a gente não vai discorrer sobre isso, a gente está concluindo, mas você percebeu que, versículo 4, Jesus utiliza a palavra aí, engane. Depois, no versículo 5, repete a mesma palavra, é o mesmo verbo no original. Enganarão a muitos. Talvez a gente possa pensar, já adiantando a matéria, de que um dos propósitos dos sinais, no contexto do que aconteceria no ano 70, um dos propósitos seja que o povo de Deus não seja o quê? Enganado. E já que eu dei indícios disso, e nós vamos chegar lá, de que esses sinais, ainda que tivessem um foco no que aconteceria no ano 70, apontam para o que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar e o fim do mundo, né, acontecer. Talvez a gente pense que os sinais, alguns deles, ou até todos eles, sirvam e tenham como propósito para nós nos dias de hoje, como crentes, não sermos enganados. Se eu não me engano, esse verbo aqui no capítulo 24 aparece 3 vezes. Repetição é ênfase. ênfase é para chamar a nossa, é para martelar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a gente não pode esquecer. Cuidado para não ser enganado. Sinais servem também para isso. Alguma dúvida, irmãos? Ainda que a gente não tenha aprofundado tanto em algumas questões, como por exemplo Daniel, como não tendo entrado especificamente nos sinais que se iniciam no versículo 5. Ficou claro o que a gente precisa entender sobre esses sinais? O foco foi a destruição do templo. Tá joia? Então vamos orar, encerrando. Quinta-feira que vem, se os sinais não se cumprirem todos até lá, o anticristo, creio eu, que não vai ficar só uma semaninha, né, por aí. Mas vai que seja. E se for assim, e Jesus não voltar, quinta-feira que vem a gente volta, retoma o nosso estudo. Mas se acontecer, o bom é que a gente já vai ter a experiência, né, de estar com Jesus. Não passar pela morte, não sei se isso é bom ou é ruim, e poder ter o próprio Jesus para nos ensinar, né, sobre a palavra de Deus.